experiência e ensino fundamental completo, operador de caixa com experiência e ensino médio completo, técnico em manutenção com experiência, ensino fundamental completo, técnico em eletromecânica e mecatrônica e habilitação na categoria D, analistas de tecnologia da informação com CNH e condução própria e superior em TI e jardineiro com experiência e ensino fundamental completo. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4h. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h51, ponto final na Voz do Povo para estabelecer o colóquio desta quarta-feira com Caio Bortolã, que está chegando por aqui. E ao chegar por aqui, eu digo bom dia a ele. Não me resta outra alternativa a não ser dizer bom dia a você, Caio Bortolã. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta quarta-feira quente nesse país chamado Brasil, que não é um país sério. Já, como disse anteriormente, muito embora ele tenha negado, Charles de Gaulle, presidente da França. Então, presidente da França. Mas ele negou veementemente ter dito uma coisa dessas, e o que absolutamente é de se esperar de alguém com a postura de Charles de Gaulle, né? Foi um grande presidente da França, foi um homem que liderou os partisãs, né? Os que se rebelaram contra a ocupação alemã da França, né? E lutaram contra os alemães na França. Ele foi um dos líderes, né? Não se podia esperar outra coisa de Charles de Gaulle, né? Que desmentir. Ele pode até ter dito isso, mas ele jamais iria dizer que disse, né? Não é? Eu não sei se Porque era a única coisa seria uma indelicadeza para todos nós brasileiros. Ser esperada dele. Eu não vejo nenhuma indelicadeza. Sim. Caso ele tenha dito que este país não é um país sério. Não. Ele tem toda a razão. Não se faz o que Isso não é. o que Donald Trump está fazendo. Isso não é indelicado. Indelicado é o que os homens, é o que os nossos políticos fazem com o nosso povo. Isso é indelicado. Tá, mas isso é indelicado. O que os nossos políticos fazem com o nosso povo é problema nosso. O senhor Charles de Gaulle, ele não tem que falar isso publicamente. Ele pode falar isso numa reunião ali a portas fechadas, que não saia em público isso. Mas publicamente ele como um homem educado que ele disse, não, eu não falei isso. Mas certamente falou. O brasileiro e o seu mimimi, né? Outro dia o francês disse que o brasileiro joga bem futebol porque lê pouco, o Thierry Henry. Ele foi indelicado? Tá bem. O brasileiro lê bastante? Ele foi mal educado. O brasileiro lê bastante? Ele foi mal educado. Thierry Henry, que foi campeão do mundo com a seleção da França, bom jogador de futebol, disse que o brasileiro joga futebol bem porque lê pouco. Mas ele mentiu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele mentiu? Ele foi mal educado. Mas ele mentiu? Eu quero saber se ele mentiu. O brasileiro é um povo que lê? Não, sabidamente. Nós somos Tem o hábito da leitura, o brasileiro? Sabidamente, nós somos um povo que lê pouco. E um povo que lê pouco, e o pouco que lê mal. Porque o que mais se lê nesse país são livros de autoajuda, uma bobagem. Uma bobagem. Então, o pouco que lê no Brasil lê mal ainda por cima. Né? O brasileiro lê pouco, lê mal, é mal informado e por isso escolhe mal seus políticos. E por isso é governado pelos políticos
que vem governando o país. Só por isso é que o Brasil foi governado 2 vezes pelo Lula, né? É pela natureza do nosso povo, infelizmente. Eu não sei, eu acho... Aliás, o Lula vai lançar um livro. Isso aí é uma bobagem. Aliás, o Lula vai lançar um livro. Isso aí é uma grande bobagem. Tudo isso que você está falando Lula admite em livro estar bobagem. pronto para ser preso. Lula lança sexta-feira agora, ainda em liberdade, Só o Lula o aqui. livro A Verdade Só o Lula que Vencerá. não esperava ser preso. Só o Lula que não A esperava. Verdade Vencerá. Mas não é disso que eu estou falando. Tô falando Eu que estou você falando falou que esse uma país grande não é bobagem. sério e eu quero usar aqui... É. Tá vendo? Estado de São Paulo. Jornal impresso. Jornal impresso é uma coisa antiquíssima, não é? Como rádio Ainda também. mais o Estado de São Paulo. Como rádio é... Esse jornal, o Estado de São Paulo, é um jornal centenário, né? Como o rádio também é antigo e a televisão também é antiga. Nós estamos em 2018. Então, primeira página do Estado de São Paulo de hoje. Smartphone auxilia cirurgia cerebral no Hospital das Clínicas. Pesquisadores da medicina da USP usaram smartphones para reduzir o custo da neurocirurgia. Médicos do HC ligaram o aparelho celular a um endoscópio para observar o interior do organismo de 42 pacientes. O que é isso? Isso é utilizar com eficiência os recursos da tecnologia. Quer mais um exemplo? Está aqui também na capa do Estado de São Paulo, do uso eficiente da tecnologia, com resultados. DNA achado em cigarro leva a Polícia Federal a assaltantes. A Polícia Federal se valendo do uso da tecnologia. A Polícia Federal usou o DNA achado em bituca de cigarro e gargalo de cerveja para identificar 7 dos pelo menos 32 homens do PCC, o primeiro comando da capital, que participaram do mega roubo de uma transportadora de valores no Paraguai em abril do ano passado. É a primeira vez que esse tipo de tecnologia é usada contra uma grande organização criminosa. Por que é que eu estou citando esses exemplos bem-sucedidos da utilização da tecnologia? Porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou a flexibilização da Voz do Brasil. Não há nada mais anacrônico no Brasil, eu podia até dizer, não há nada mais anacrônico no rádio do que a Voz do Brasil. E hoje eu vejo estupefato que as associações de rádio comemoram a flexibilização da Voz do Brasil, como se fosse um ganho efetivo, quando não é um ganho efetivo. Eu fico preocupado porque os meus colegas do rádio se enganam, ou pelo menos vendem a ideia de que se enganaram, ou se permitem enganar. Porque a flexibilização da Voz do Brasil não muda nada. Hoje, o rádio é obrigado, o rádio legal, porque o rádio ilegal está espalhado por aí, inclusive aqui em Limeira. Aqui em Limeira, as emissoras de rádio ilegais formaram uma rede e transmitem em rede. E o Ministério das Comunicações não faz absolutamente nada. A Anatel, que é a agência que deveria regular a atividade, também não faz absolutamente nada. Quem é regulado nesse país é o radiodifusor legal. O radiodifusor ilegal pode fazer o que quiser. Não precisa colocar o horário eleitoral gratuito, nem as inserções dos partidos, não precisa colocar a Voz do Brasil, não precisa fazer nada. O radiodifusor ilegal só precisa existir. Talvez porque a radiodifusão ilegal seja mais organizada do que a legal. Talvez porque as associações da radiodifusão ilegal nesse país sejam mais contundentes e consigam melhores resultados junto aos políticos do que a radiodifusão legal e estabelecida. A flexibilização da Voz do Brasil, a Voz do Brasil é um lixo deixado pela ditadura Vargas. Foi criada numa ditadura. Em Cuba, por exemplo, não tem radiodifusão livre. Em Cuba não tem nem telefonia celular que funcione. Quanto mais internet pública e acesso à internet para a população da ilha. Cuba é uma ditadura. Na Venezuela, os meios de comunicação também são perseguidos. Por quê? Porque tem de falar a linguagem do governo. Aqui no Brasil, nós permanecemos com o lixo do autoritarismo de Getúlio Vargas ao vivo todos os dias no rádio às 7 horas da noite. E não acabou a Voz do Brasil. E não acabou a Voz do Brasil.
A Voz do Brasil continua obrigatória. A Voz do Brasil é uma obrigatoriedade das emissoras de rádio apenas, porque não tem a imagem do Brasil ou o olhar do Brasil na televisão. A Voz do Brasil continua existindo para as emissoras de rádio educativas, comerciais e para as ditas comunitárias, que de comunitárias não tem nada, porque vendem os seus horários, porque vendem comerciais, porque vendem espaços para políticos e para pastores, porque operam fora da potência permitida, com torres maiores do que as permitidas. Essa é a tal radiodifusão comunitária. A radiodifusão comunitária de comunitária não tem nada. A radiodifusão comunitária mantém programas e vende comerciais e faz proselitismo político e religioso na cara do governo. E o governo não toma nenhuma atitude, além dos problemas da radiodifusão ilegal que interfere na comunicação entre ambulâncias, carros de polícia e até derruba aviões. E o governo não faz absolutamente nada com relação a isso, e também não vejo as associações de classe fazerem o que tem que fazer, o papel de defesa ao radiodifusor legal, que sobrevive com as dificuldades com que sobrevive. Agora fala-se da Voz do Brasil, da flexibilização como um progresso. Ora, a Voz do Brasil tinha de ser opcional, num momento em que nós temos Rádio Câmara, Rádio Senado, TV Câmara, TV Senado e a internet, e todo mundo na internet. Será que os homens que controlam a radiodifusão desse país não têm noção disso? E os políticos? Você sabe quanto foi o placar, Ivan, na Câmara? Não sei. Foi um placar apertadíssimo. Porque os comunistas, como o Ivan Valente do PSOL, a bancada da esquerda, aquele pessoal da esquerda que vive na década de 60, defende a Voz do Brasil. Defende a continuidade desta porcaria que é a Voz do Brasil. E além da bancada da esquerda, da bancada comunista, dos deputados comunistas da Câmara Municipal, dos deputados da Câmara, dos deputados de esquerda, os deputados do Norte e do Nordeste querem a permanência da Voz do Brasil. Afinal de contas, esses deputados do Norte e do Nordeste dependem das suas concessões de rádio e de televisão para ganhar eleições. Então, os deputados de lá não abrem mão da Voz do Brasil. Afinal de contas, a Voz do Brasil é uma ferramenta de propaganda dos trabalhos dos deputados do Norte e do Nordeste do Brasil pelo rádio. Porque essas regiões são regiões, em alguns casos, quase inóspitas, regiões muito pobres e regiões que ainda não têm, ou que a população ainda não tem acesso à tecnologia. Um dos deputados que é contra a flexibilização da Voz do Brasil é o, repito, Ivan Valente, do PSOL. Votou contra. E outros tantos de esquerda, do Norte e do Nordeste votaram contra. E passou a flexibilização, que garante, ora, uma grande vantagem ao ouvinte do rádio e às emissoras de rádio transmitir a Voz do Brasil ou às 7 da noite, ou às 8 da noite, ou 7h30, ou 8h30, até às 9 horas da noite. Olha que beleza! Então a grande conquista da radiodifusão brasileira é a seguinte: ao invés de transmitir a Voz do Brasil às 7 da noite, você pode transmiti-la 7h30, 8 horas ou 8h30 da noite. Você tem de iniciar a transmissão dela antes das 9 horas da noite. Olha que vantagem! Que progresso, que evolução, dada a evolução das coisas, a evolução do mundo. Olha que evolução, que vitória da radiodifusão do Brasil, e vai ser comemorada pelo presidente Temer, que vai sancionar a lei como uma grande vitória da radiodifusão do Brasil. Isso mostra como nós estamos atrasados. A ficha dessa gente não caiu. E os políticos continuam usando o rádio como ferramenta de propaganda. Por isso eles querem a Voz do Brasil. Porque lá no Norte e no Nordeste, a Voz do Brasil tem audiência, porque as pessoas têm menos acesso à tecnologia. E essa audiência gera votos. E os políticos da esquerda, com o seu pensamento anacrônico, se o pensamento deles é anacrônico, eles estão fora de órbita para discutir qualquer assunto, economia, política, gestão de um país. Ora, não estariam fora de órbita para discutir
a radiodifusão nesse país, naturalmente. Estão fora do tempo. Estão fora do tempo. Então eu faço uma breve exposição aqui do que pode ser chamado de uma nota de repúdio a essa comemoração besta que fazem alguns radiodifusores e algumas associações da flexibilização de mentirinha, né, da Voz do Brasil, desse entulho da ditadura Vargas, que vai continuar sendo obrigatória. Ela não é flexibilizada, transmite quem quer, transmite quem acha que isso tem alguma relevância, alguma importância, porque às 7 horas da noite todo mundo desliga o rádio. A audiência despenca às 7 horas da noite, porque ninguém quer saber. Aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, ninguém quer saber do que a Voz do Brasil vai trazer. 7 horas da noite, a audiência despenca. 7 horas da noite, despenca. E depois das 7 horas da noite, as pessoas vão para a televisão. E não voltam para o rádio. E esses são os progressos que as associações comemoram em 2018, na era pós-digital. Quando a polícia usa DNA, o bandido pegou a garrafa, bebeu no gargalo. Com a colheita daquele material, a polícia chegou ao bandido. Aliás, chegou a 7 de 32 bandidos com a colheita desses materiais e análise do DNA. E os médicos lá do HC operam com smartphones. O rádio, eu estou cortando na minha própria carne, comemora a flexibilização da Voz do Brasil. De pronto, eu já adianto, a Voz do Brasil na Educadora e na Estéreo Som, que são rádios que cumprem a lei e põem a Voz do Brasil às 7 horas da noite. Tem rádios que não cumprem a lei e que não apresentam a Voz do Brasil às 7 horas da noite, não apresentam em horário nenhum, mas às 7 horas da noite nós continuaremos exibindo a Voz do Brasil. Afinal de contas, esse país é democrático, né? Mas continua obrigando as suas emissoras a exibir esse entulho de uma ditadura, não é? Isso de 1940, nós estamos em 2018. Isso tem quase 80 anos. E há quem comemore isso. É só um exemplo de como funcionam as coisas na política e no Brasil. E na política do Brasil. Agora é minha vez? Fica à vontade. Muito obrigado. Posso externar a minha opinião aqui a respeito desses dois temas? Fique à vontade. Muito obrigado. Então, com relação ao primeiro tema, com relação ao brasileiro não lê, o brasileiro é burro, o brasileiro não é ruim, vota errado. Brasileiro, na minha opinião, respeitadas as opiniões divergentes e contrárias... Você já deturpa tudo, né? O fato do brasileiro não ler não quer dizer que o brasileiro é burro. O fato do brasileiro não ler quer dizer que o brasileiro não desenvolveu o hábito da leitura. Na minha opinião, brasileiro vota tão bem ou tão mal como qualquer outro povo desse mundo. Ele vota tão bem quanto vota mal como qualquer outro povo desse mundo. Está aí o povo norte-americano, de quem você é um defensor, se ufana, né, do American Way of Life, né, os Estados Unidos é uma maravilha, tal, elegeu Trump. Então, o americano vota tão mal quanto nós. O brasileiro vota tão mal ou tão bem quanto qualquer outro povo, na minha opinião, evidentemente que respeitadas as opiniões divergentes, como a sua, cara. A economia dos americanos está bombando e o americano vive muito melhor do que o brasileiro médio. O americano pobre vive muito melhor do que o brasileiro classe média. O americano pobre vive melhor que o brasileiro classe média. E vota num cara como o Trump, né? Então nós votamos tão bem ou tão mal como qualquer outro povo, na minha opinião, respeitadas as opiniões divergentes. Com relação a essa coisa da hora do Brasil, que você falou, eu acho que você também se equivoca quando você responsabiliza as esquerdas e os nordestinos pela manutenção da Voz do Brasil. Não me equivoco, eu estudei o assunto. Eu provo para você. Eu provo para você. A sua opinião não é embasada. A minha opinião é embasada. A sua opinião não tem base nenhuma. A minha opinião é embasada. Os deputados que votaram a favor da continuidade da Voz do Brasil não votaram a favor dessa flexibilização de mentira, votaram a favor da continuidade da Voz do Brasil, são
do Norte, do Nordeste e da esquerda. Sei. Eu provo com números. Eu provo com números. Eu digo que você se equivoca. E a minha opinião é embasada, sim, senhor, porque há inúmeras pesquisas que mostram que os políticos, aqueles que estão lá em Brasília, aqueles que estão lá na Câmara, aqueles que estão lá no Senado, são, na sua imensa maioria, proprietários de emissora de rádio. A imensa maioria dos políticos, quem está lá é proprietário de emissora de rádio. Tem um monte deles, a grande maioria. O próprio Aécio Neves agora. Saiu uma notícia agora, esses dias, anteontem. O Aécio Neves num negócio com a irmã dele. No quê? Numa emissora de rádio. Negócio de milhões. Numa emissora de rádio, o Aécio Neves. Os políticos, a imensa maioria dos políticos, é composta de donos de emissora de rádio. Então é uma coisa que eu não entendo. Como é que, se eles são donos de emissoras de rádio, como é que eles não acabaram com a Voz do Brasil até hoje? Essa é uma coisa que eu não consigo entender. Porque as bancadas do Norte e do Nordeste veem na Voz do Brasil uma ferramenta fortíssima de comunicação e de propaganda. E a bancada do Norte e do Nordeste. A votação foi apertada, passou por 20 votos. Na bancada do Norte e do Nordeste, na bancada do Norte e do Nordeste é onde mais tem proprietário de rádio. Os governos brasileiros, desde sempre, distribuíram para os políticos todos que sentavam naquelas cadeiras do Congresso, distribuíam emissoras de ferramentas. Ou você não sabe disso? Ferramentas. Não, sabe é disso. fato. Você sabe disso. É fato. Embora a lei não permita, né? Embora a lei não permita, exatamente. Os deputados escondem, tentam esconder, pelo menos, as concessões de rádio e televisão que tem. Os parlamentares escondem ou tentam esconder as concessões de rádio e televisão que tem. Esse negócio que o Aécio fez com a irmã dele agora não foi para isso? Foi. Exatamente. Foi. Então, são coisas que a gente não consegue entender. A questão, também por isso, né? A questão é que os deputados do Norte e do Nordeste, isso é número, isso é dado. Não querem o fim da Voz do Brasil, sequer a flexibilização da Voz do Brasil, porque entendem que é a oportunidade deles falarem com o seu eleitor. E os da esquerda também. Porque os da esquerda alegam que não tem aquela historinha de comunista, de político de esquerda. Acho isso toda a mídia do Brasil está na mão de 7 famílias. Aquela defesa, aquele ataque à Rede Globo, aquela defesa de que eles não têm espaço para falar, então a Voz do Brasil seria o espaço deles para falar com o seu eleitorado. A questão é que eles se esqueceram que nós estamos em 2018 e que há outras tantas formas de falar com o eleitorado. Mas aí vem o nortista e o nordestino dizer o seguinte: não, lá no Norte e no Nordeste o acesso à internet é um acesso mais restrito. O acesso às tecnologias é mais restrito. Então o rádio continua sendo fundamental. No Norte, por exemplo, no território amazônico, no Pará, o rádio vai que vai, porque lá não tem. No Pará, em Manaus, por exemplo, e nas regiões ribeirinhas e nas cidades afastadas do estado, o rádio não tem a interferência, o rádio AM não tem a interferência que tem aqui. É muito diferente uma cidade do interior do Pará e uma cidade do interior do Acre, uma cidade do interior do Amazonas e uma cidade do interior de São Paulo. Porque não há tanta tecnologia, não há tantos cabos, não há uma rede elétrica tão extensa, não há nenhum tipo de interferência. Não sei, isso me parece uma desculpa esfarrapada. Não é desculpa. Uma desculpa esfarrapada. É fato. Num Congresso onde a imensa maioria dos políticos é composta por gente proprietária de donos de emissoras de rádio, como é que não se acabou com isso que você chama de anacrônico, todo esse problema da Voz do Brasil, que é uma coisa que ninguém ouve realmente. Eu não ouço Voz do Brasil faz muito tempo. E olha que eu, de vez em quando, assisto televisões, TV Câmara, TV Justiça, TV não sei o quê. De vez em quando eu assisto para ver o que está acontecendo lá. Eu dou uma passadinha, bem rapidamente. Mas a Voz do Brasil faz muito tempo que eu deixei de ouvir. Então, realmente... Eu não entendo, Caio. Eu não entendo. Você colocou a culpa nos deputados de esquerda, nos nordestinos. Porque você não quer entender. Eu trago aqui a explicação e você não aceita a explicação. Eu não posso fazer nada. Porque a imensa maioria dos políticos é composta por proprietários de emissoras de rádio. Eu não posso pegar um formão e um martelo e abrir a sua cabeça e colocar os dados que eu estou te passando aqui dentro dela. Você pode aceitar
ou entender ou considerar a minha explicação baseada em dados e informações que eu tenho, ou não. Pelo jeito você não quer concordar, então não tem problema nenhum. Não, eu tô falando que eu não entendo. Respeitadas, você está dizendo que é por causa independente disso. de viés político, eu não consigo entender. Independente de viés político e ideológico, fica aqui registrado o meu repúdio. A flexibilização da Voz do Brasil é uma flexibilização de mentirinha. Ela não resolve o problema. A Voz do Brasil tinha de ser opcional. Transmite quem quer. O político que quer transmitir na sua rádio, transmite. O político nortista ou nordestino que quer transmitir na sua rádio, transmite. Pronto. Simples assim. Porque a Voz do Brasil só existe no Brasil. Programas oficiais do governo só existem em países ditatoriais. Cuba. Venezuela, que não é uma ditadura, mas é uma ditadura disfarçada. Coreia do Norte. China. Só nesses países é que há o programa oficial do governo. Ah, mas há outros países que têm, o Ivan inclusive se baseia nas informações que esses países passam, né? Na Rússia, o Ivan vai na agência Sputnik. Na Inglaterra tem a BBC, mas na Inglaterra tem a BBC e todas as TVs livres e todas as rádios livres também. A BBC é da rainha. Na Alemanha tem a Deutsche Welle. Mas aqui no Brasil também tem a EBC, que é a empresa brasileira de comunicação. Tem Rádio Câmara, Rádio Senado, Rádio Verde Oliva, que é do Exército. TV Câmara, TV Senado. Eu queria ver o que você ia falar. TV Assembleia. Eu queria ver o que você ia falar. Você falou da Deutsche Welle. Queria ver o que você ia falar da Alemanha. Você sabe que na Alemanha todo mundo é obrigado a pagar uma taxa, todas as residências, não é todas as pessoas, né? Vamos dizer, uma família com 4 pessoas que moram num apartamento, numa casa, aquela casa, aquele apartamento é obrigado a pagar uma taxa para manutenção da rádio pública, da TV pública. Da mesma forma que na Inglaterra, cada família é obrigada a pagar uma taxa para a manutenção do BBC. É obrigatório e ninguém consegue derrubar isso porque me parece que é uma coisa já cultural. Deve ser uma coisa cultural, o povo aceita isso com naturalidade, traga isso para o Brasil, com normalidade. Traga isso para os dias de hoje. Você aceitaria pagar uma taxa para financiar a TV Cultura ou a TV Brasil? Pois é. Você vai falar... Você aceitaria pagar? Diga isso no Brasil hoje e você vai receber um não. Não, mas diga isso em qualquer país livre, em qualquer momento. Você está falando da Alemanha não é um país livre? Você está falando da Alemanha, com uma tradição que também é anacrônica, deve ter vindo do pós-guerra ou até mesmo antes da guerra. A Inglaterra, o Reino Unido tem rei, é por isso que é Reino Unido. Os países do Reino Unido têm rei. É uma tradição. God save the Queen. Tudo. Metade de tudo é da rainha. Pagar uma taxa para manter a BBC para o inglês é algo absolutamente normal. Cada país com seus costumes. Não é? Como é que diz o ditado? Em Roma, faça como os romanos. Se você vai para Roma, faça como os romanos. Cada país tem seus costumes. A Alemanha é um país democrático. Um dos países mais ricos do mundo. E um país democrático. Lá é obrigatório. Cada imóvel tem que pagar uma taxa para a manutenção da TV pública, da rádio pública. E eles pagam. E ninguém reclama. E não aparece deputado nenhum querendo tirar aquilo. E se aparecer, não vinga. Pois é, mas vivem muito melhor que o brasileiro. Cada país tem seus costumes. Vivem muito melhor que o brasileiro. Tem acesso mas se eu for buscar um exemplo... à informação. Se eu vou buscar um exemplo... Tem acesso à tecnologia. Se eu for buscar tem acesso à educação. Tem acesso à saúde. Então, a gente está em Limeira, Ivan. Se eu for buscar um exemplo para trazer para o Brasil, vou buscar da Alemanha, da Inglaterra. Eu não vou de Cuba, não vou da Venezuela, certo? Mas a gente está em Limeira... E em Limeira, você acabou de relatar uma reclamação de um ouvinte dos seus programas com relação à ambulância. Limeira tem a central de ambulâncias. Sim. Tem 7 ambulâncias, Ivan. 6 estão quebradas. Até onde eu soube, tinha uma ambulância funcionando. Agora estão levando paciente de veículo, de passeio. Não sei nem se pode isso, hein? Não sei nem se é permitido isso. Aí a explicação que foi dada na época é que a prefeitura não tinha dinheiro para consertar as ambulâncias. Olha, minha gente, eu tenho tentado ser o mais comedido possível, criticar menos o prefeito, né? Porque eu também ouço críticas do tipo,
vocês ficam muito rançosos, vocês criticam demais o prefeito. Então eu tenho tentado ser mais comedido, eu tenho tentado criticar menos o prefeito, falar de outros assuntos, mas um prefeito municipal que consegue dormir sem tomar calmante, sabendo que na central de ambulância, das 7 ambulâncias que há, 6 estão paradas, precisa ser estudado. Porque fosse eu o prefeito e soubesse que das 7 ambulâncias do município, 6 estão paradas, eu só dormiria com calmante. Né? Essa situação da saúde pública, em que as pessoas não têm remédio, nós noticiamos outro dia, a Gazeta de Limeira noticiou, para quem tem AIDS, para quem tem câncer, não há remédio na saúde mental, não há remédios dos mais simples para as pessoas pobres. E aí a gente vem falar das taxas que o inglês ou que o alemão paga para a manutenção da Deutsche Welle ou da BBC. É uma distância muito grande, porque na Alemanha, se ele precisar da rede pública de saúde para buscar remédio, tem remédio. Se ele precisar de uma ambulância da rede pública de saúde, tem a ambulância. Se ele precisar marcar um exame, tem horário para o exame. Ou uma cirurgia, ele não vai esperar 2, 3 anos até morrer e não conseguir fazer a cirurgia. Aqui em Limeira, Ivan, dada a situação do governo atual e dada a situação do país, que impacta na situação do governo atual, a gente não pode falar de taxa, de outra taxa. Não, eu estou falando... Seja para qualquer outra coisa. Eu não estou querendo trazer essa taxa para cá, não. Eu estou dizendo que aqui a gente receberia um enorme não, se fosse falar de uma coisa dessas. Mas na Alemanha isso é absolutamente natural. Só estou dizendo de costumes de povos. Né? Costumes de povos. Povos têm costumes diferentes. Né? Em Roma, faça como os romanos, porque os romanos fazem do jeito deles. Nós aqui fazemos do nosso jeito. Certeza. Na Alemanha faz isso. Eu não estou querendo trazer essa taxa para cá, não. Para com isso. Eu tenho certeza absoluta que se os serviços fossem semelhantes aqui em Limeira aos que são oferecidos à população em Londres, ou em Berlim, ou em Munique, ou em Frankfurt, ou em Roma, na Itália, ou em Madrid, na Espanha, o limeirense pagaria tranquilamente, por exemplo, R$1 a mais por mês de taxa de iluminação. Porque o prefeito vai tentar enfiar a goela abaixo do povo a taxa da iluminação. Mas aí cabe uma pergunta. Por que nós não somos assim? A nossa economia, até outro dia, quando a coisa estava andando bem aqui no Brasil, a nossa economia não era equivalente à economia do Reino Unido? O Walter Miranda passa uma informação aqui no Facebook a confirmar, eu não tenho esse dado, mas acho que ele deve ter pesquisado em algum lugar, que custa por dia o Congresso Nacional para o Brasil 28 milhões de reais. Eu também não tenho números para... Mas é por isso que o brasileiro não quer mais pagar a taxa. Mas não deve estar longe disso. Não deve estar longe disso. Mas o que tem de mordomia lá é um negócio absurdo. A gente já falou disso. Eu já falei várias vezes aqui nesse programa de a gente parar aqui no Brasil com essa coisa de palácio. Que nome que vão dar para o fórum ali, o novo, quando começar a funcionar? Né? Palácio o quê? Aqui no Brasil é isso. Palácio disso, palácio daquilo. Palácio Tatuíbi, Palácio do Planalto. Para com esse negócio. Que isso? Gente, nós somos um povo... Houve um tempo recente em que se falava da construção de um anexo da Câmara Municipal e eu acho muito razoável, né, que se fale da construção do anexo, principalmente quando se pensa na qualidade do atendimento à população. Então nós vamos construir gabinetes maiores, nós vamos ter salas de reunião, os processos vão fluir com maior agilidade na Câmara Municipal e o atendimento ao povo vai melhorar. Me parece razoável. O que acontece, Ivan, é que a Câmara Municipal ela tem um orçamento tão folgado, mas tão folgado... Que sobra dinheiro. Gastam pra caramba e ainda sobra. Não conseguem gastar tudo. Então, todo ano, o orçamento da Câmara Municipal de Limeira e das câmaras em geral, né? Sim. É tão folgado que por mais que eles gastem dinheiro, no final do ano sobra dinheiro. Então, todo presidente da Câmara, seja ele quem for, quando termina um mandato, pode escrever. Em dezembro desse ano, sabe o que vai acontecer?
Presidente da Câmara Municipal de Limeira, Zé Roberto Bernardo, anuncia a devolução de R$2 milhões para a Prefeitura Municipal de Limeira. Então aparece lá quem vê pensa na fotografia, que ele está fazendo economia. Na fotografia, o José Roberto ao lado do Mário Botion, a Câmara devolvendo a parte dela que sobrou, não é? Porque ela tem... Antigamente eram 10%, agora são 6%, salvo engano, né, do orçamento anual do município. 6%. Agora, aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Ministério Público estranhou o número de comissionados na Câmara de Santa... Ontem terminou o prazo para que a Câmara de Santa Bárbara do Oeste exonerasse 37 assessores dos vereadores. 37. O Ministério Público estranhou o número lá, foi fazer uma pesquisa e falou, não, pera um pouquinho, pela produção de vocês não precisam desse monte de gente aqui, pode fazer um corte aqui. E entrou na Justiça pedindo o corte de 37 assessores. Se eu não me engano, a Câmara fez isso ontem. Ontem venci o prazo para a Câmara de Santa Bárbara do Oeste fazer isso, exonerar 37 assessores lá em Paulínia. Que está acontecendo um problema sério lá de nomeação de cabos eleitorais de vereadores na prefeitura, tanto que a Justiça mandou afastar o prefeito e mandou afastar 13 vereadores lá de Paulínia. Você sabe quantos vereadores tem na Câmara de Paulínia? Que é uma cidade que tem um orçamento, um dos mais ricos orçamentos do interior do estado de São Paulo, é a Câmara de é a Prefeitura de Paulínia. Da refinaria da Petrobras. É um dos maiores orçamentos do interior do estado de São Paulo, a cidade de Paulínia. Lá tem 15 vereadores. Por que nós temos 21 vereadores na nossa Câmara? Quem foi que determinou esse número? Mas Paulínia, não podia ser menos. Paulínia é menor que Limeira, né? Sim, mas pela população de Limeira, o número de vereadores poderia ser menor. Aí tem aquela alegação nós jogamos de mais... para o máximo. Aí a alegação é que com mais vereadores o prefeito será melhor fiscalizado, né? Olha, mais gente para fiscalizar o prefeito, em né? tese é isso. Em tese é verdade. Em tese é verdade. Se você colocar isso em tese é verdade. Só que são todos cooptados. Se você botar 10 lá, serão 10 cooptados. Se você botar 50, serão 50 cooptados. É assim. É assim, infelizmente. E aí o que acontece? Jogo político no Brasil... A máquina pública jamais é eficiente. Por quê? No caso das câmaras, sobra dinheiro. Então, não há os cortes que poderia haver. A gestão, invariavelmente, não tem a eficiência que deveria ter. O que eu quero dizer? Custa mais caro do que poderia custar. E a máquina pública também custa mais caro do que poderia custar. Tira essa mordomia. Limeira e os seus quase 500 comissionados. Tira essa mordomia toda, reduz os salários, paga salário mínimo para vereador, deputado e senador para ver se apresenta esse mundão de gente aí se candidatando. Agora você vai a Brasília, um gabinete de deputado lá em Brasília, é uma sala pequena, Ivan. É uma sala acanhada. Agora, o que tem de gente dentro dessa sala... Né? É por isso que em Brasília também construíram os anexos da Câmara, os anexos do Senado, os anexos que passam por debaixo da terra e sobe o anexo. E quando a gente fala de anexo, nós estamos falando de prédios enormes, com 15 andares, com 20 andares. E sobe, mas tem o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3 e o anexo 4 em Brasília. Caio, o filho de um deputado... foi indicado por um cargo no Ministério do Trabalho, esses dias se fez essa denúncia, o cara ia cuidar de um orçamento, um filho de um deputado, com 19 anos de idade, sem experiência laboral nenhuma, no poder público menos ainda, foi indicado para um cargo em que ele seria responsável pela distribuição de verbas no total de 470, quase meio bilhão de reais, né? Aquela Cristiane Brasil, que foi indicada... finalmente o governo desistiu, né? Largou mão de colocá-la no Ministério do Trabalho, né? Como ministra, né? Depois daquele vídeo que ela fez lá no meio dos bombados, lá na beira-mar, aí não tinha mais jeito, né? Aí a casa caiu, você vê como a competência dessa gente, como é que é. Então, é isso, desde que você precisa encher os gabinetes de gente para colocar filho de deputado aqui, sobrinho de deputado lá, amante do deputado precisa entrar ali também. E é assim. O que o rapaz falou aí, eu não sei se os números são esses, mas se não são esses, é daí para pior, amigo. Esse que o rapaz falou aí. É isso aí. Agora, a gente precisa acabar com isso. Como é que a gente acaba com isso? É a mesma história Por que não acaba com a hora do Brasil, pô?
Por que não acaba? Não é estranho isso? É estranho. Se a maioria dos deputados lá é composta por donos de emissoras de rádio, por que eles não acabam? É porque tem algum interesse por trás disso. Tem, é político eleitoreiro. Algum A voz do interesse Brasil por não trás disso acaba porque prevalece, como prevaleceu ontem, com essa flexibilização de mentira, prevalece a vontade dos políticos em detrimento da vontade da população. O Beto Lotério, meu amigo, escreve aqui: o número de vereadores é constitucional, exatamente de acordo com o número de habitantes, mas caso haja falta de dinheiro para o município, crise, esse número pode ser reduzido. Aguardem Limeira 14, porque há quem fale que a Câmara de Limeira poderia funcionar, ela já funcionou com 17 vereadores, né? 14 eu não sei se é um número... O número está na Constituição. Indicado. O número está na Constituição. Houve uma tentativa, a Justiça tentou uma vez derrubar isso. Uhum. Limeira teve aqui uma redução de número de vereadores certa vez, porque a Justiça tentou derrubar isso. Os políticos, claro, buscaram amparo também na Justiça para fazer prevalecer os seus interesses. E aqui em Limeira, um presidente da Câmara, que, se eu não me engano, se eu não estou enganado na época, era o Eliseu Daniel. O Eliseu Daniel foi quem determinou o número de 21 vereadores, que já havia sido reduzido na Câmara Municipal de Limeira, por conta da determinação judicial. Aí, quando a determinação judicial foi derrubada, salvo engano, hein? Se eu estiver enganado, perdão, mas para mim era o presidente da Câmara, Eliseu Daniel. Foi ele quem determinou que voltasse aos 21. Eu me lembro que houve essa variação para cima e para baixo, né? Eram 21, caíram para 17 e depois... Porque na Constituição diz assim... Perdão, caíram para 14. Agora eu me lembro aqui, a votação do Silvio Félix para a cassação do Silvio Félix foram 10 votos a favor da cassação e 4 votos contra. Então, nós tínhamos 14. Então, né? Salvo engano, o presidente era Eliseu Daniel. Mas ela foi 21, ele levou para 21 17, de novo. 14 e 21 novamente. Porque na Constituição diz assim, municípios até um determinado número de eleitores, né, podem eleger um mínimo de X e um máximo de Y. E Limeira fez o quê? Foi no máximo. Não, mas, Ivan... Limeira não ficou nem embaixo nem no meio. Às vezes, para fundamentar uma tese, um comentário, uma opinião, nós usamos dados. Então, dados são usados como exemplo. Né? A Câmara Municipal, com 21 vereadores, tem quem ache que é um número suficiente, tem quem ache que é um número exagerado. Não é exatamente isso não é essa discussão que eu estou propondo. A discussão que eu estou propondo é a seguinte: com 21 vereadores, com 14 vereadores, com 17 vereadores, eu vejo nas câmaras, de uma maneira geral, um desperdício de dinheiro. Sim. Elas custam mais caro do que poderiam custar. Por quê? Porque no poder público é assim. A máquina pública, na Câmara Municipal, na Prefeitura Municipal, em geral, custa mais caro do que deveria. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, mas por quê? O poder público é paquidérmico porque há uma série de penduricalhos. Há muitos penduricalhos. Há muita gente pendurada naquela estrutura. E um funcionário público, quando a gente fala do comissionado, é evidente que há o comissionado que é um excelente funcionário. Porque o comissionado virou xingamento, né? E não pode ser visto assim. O funcionário público comissionado pode ser excelente, produtivo, dá resultado. Agora, tem funcionário público comissionado que senta em cima da bunda. Deixa eu falar uma coisa aqui. E esse só gera despesa para o município. E de pequenas despesas em pequenas despesas é que a conta não fecha. Deixa eu falar uma coisa aqui. Toda aquela estrutura, por exemplo, que nós temos na Câmara Municipal, em tese, nós não estávamos falando em tese aqui, nós estamos falando em tese. Uhum. Toda aquela estrutura que tem na Câmara Municipal, em tese, é para beneficiar o quê? Para beneficiar a população por meio do trabalho do vereador. Então, o vereador, ele tem uma cota de telefone, né? Ele pode gastar tantos reais de telefone envelope por mês, selo. Envelope, selo, papel ofício, computador, impressora, não sei o quê, em tese, para trabalhar em prol da população, para correr atrás de resolver problemas da população. Em tese é isso. Então, em tese está tudo certo, não está? Se justifica? É legal. Toda essa situação? É legal. Se justifica. Está amparado na lei. Só que ele vai usar isso para, evidentemente, cuidar de uma coisa ou outra para a população e vai usar isso também para seu benefício próprio, para fazer campanha. Vou dar um exemplo prático. Não, ele passa 4 anos fazendo campanha. Do primeiro dia de mandato ao último dia de mandato, ele faz campanha para a eleição. Mas no meio disso ele pode fazer alguma coisa em benefício da população.
certamente claro que fará. sim. Certamente fará. Certamente fará alguma coisa. Mas ele vai usar isso para fazer campanha. E dou um caso aqui. Foi, também, se não estou enganado, foi o vereador lá, o Tigrão. O Tigrão, que pegou, logo no começo do mandato, pegou o carro da Câmara. E foi para um evento partidário. E foi para um evento partidário do PMDB. Isso. Para se encontrar com o Baleia Rossi. O Baleia Rossi, que hoje era deputado estadual. Presidente do partido. Hoje é deputado federal, presidente do PMDB, do estadual. Da região de Ribeirão Preto. Da região de Ribeirão Preto. Ele foi para um evento político partidário promovido... Com o carro da Câmara. Com o carro da Câmara, promovido pelo Baleia Rossi, pelo PMDB. E aí, essa coisa se tornou pública. Opa, não pode. Podia dar a cassação. Podia dar a cassação do Tigrão. A cassação dele poderia ter ocorrido logo no começo do mandato dele pelo uso do veículo da Câmara para ir num evento político partidário, não para tratar de interesse da população. Caiu na corregedoria. O que aconteceu na corregedoria? O vereador, corregedor, disse, não, ele foi lá levar um ofício para tratar de uma verba para vir para Limeira, Não, deixa para lá. Passou batido. Escândalo. Quem era o corregedor? Quem era o corregedor? Junegão. Tá vendo, Caio, como você sabe das coisas? Junegão. Você sabe das coisas, Caio. Que hoje é funcionário público comissionado. Você sabe das coisas. Ganhou um emprego na Prefeitura Municipal de Limeira porque perdeu a eleição. Isso foi um escândalo. Quer dizer, desculpe, seria um escândalo. Seria um escândalo. Ivan, você acredita se nós não estivéssemos em Limeira. Papai Noel? Rapaz, eu já deixei de acreditar, infelizmente. Coelhinho da Páscoa? Eu já deixei. Infelizmente, eu gostaria tanto de ter uma criança dentro de mim, no meu espírito. Fada do dente? Não. Corregedoria da Câmara Municipal de Limeira? Menos ainda. Saci Pererê? Menos ainda. Corregedoria mula sem menos cabeça. ainda. Curupira diz que tem, né? Curupira? É. Curupira qual que é? Era o menino dos pés. Curupira. Aquele que fica com os Dos pés virados para trás? virados para que trás. é um protetor da floresta também? É. Capaz de eu acreditar em Curupira. Se não for Curupira, eu errei, tá? Se não for um Curupira, é algo na linha do Curupira. Mas, Ivan, corregedoria é o seguinte. Nobre Edil Ivan, meu colega, veio parar aqui na corregedoria, eu sou o corregedor. Eu sou o senhor corregedor. Que, aliás, dessa Câmara, não sei quem é o corregedor da Câmara. É o Newton Santos, o corregedor? Newton Santos. Senhor corregedor, nesse caso, é mim mesmo, né? Como diria Alberto. Sou-lhe eu-me. Sou-lhe eu-me. Sou-lhe mim, né? Eu, como corregedor e seu colega, vou lhe dar um esfrega, Ivan? Depende. Não vou, Ivan. Depende. Não vou, de jeito nenhum. Naquela época, no máximo Não. uma advertência. Máximo uma advertência. Nesse caso em específico, eu acho que a jogada foi a seguinte. Olha aqui, nós vamos te perdoar. Nós vamos dar um jeitinho de livrar o teu pescoço. Só que você vai comer nesse coxo aqui, velho. A leitura que eu fiz na época... Na época? Estava no começo do governo. A leitura que eu fiz na época ali foi essa. Por que perdoaram o Tigrão? Poderiam ter caçado. O certo seria caçar o mandato dele. O certo seria. Por que perdoaram o Tigrão? E na minha leitura, pode ser que não seja isso, né? Mas a leitura que eu fiz foi essa. Poxa, perdoaram para chegar para o cara e falar assim, aqui, nós vamos perdoar, nós vamos livrar o teu pescoço, nós vamos salvar o seu mandato. Mas você vai comer no coxo. Nós vamos te dar uma nova chance, porque todo mundo merece uma, e ver se não apronta de novo, né? E você vai comer no coxo. E aí o Tigrão teve uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, e depois foi cassado, né? Depois, já no final do mandato dele, a paciência dos vereadores com ele acabou, né? Porque aí que tá. De certo, lá na primeira, a intenção foi essa, você vai comer no coxo, velho. Você vai ter que comer no coxo. Aí quando viram que o cara era completamente, né? Ele era assim, de rompantes, né? Ele era instável, né? Ele era instável. Acho que o termo é esse.
Digamos Como ele era que um cara instável, quer dizer, eu salvei teu pescoço. E para você comer no coxo. E você fica com essa instabilidade, cheio de, né? Ah, não, vamos acabar com isso logo, né? Aí, quando viram que não tinha mais jeito, resolveram caçar o sujeito. E hoje há uma manifestação, vai haver uma manifestação na corregedoria contra a vereadora Carolina Pontes. Que é um problema deles ali, meio que intriga deles ali, né? Exatamente. Que teria dito Pra que nós precisa... não tem interesse nenhum isso aí. Teria dito que precisa trabalhar porque o pastor Newton é pastor, não precisa trabalhar. Então ela precisa trabalhar. Por isso que ela deixou a sessão da votação da taxa da BRK, né? Não é. Ela não foi política. Na verdade, quando ela deixa a sessão, e o Marcelo Rossi também deixou a sessão, o Marcelo Rossi é médico, a Carolina Pontes vai ser a líder do prefeito na Câmara. Ela não podia votar contra o prefeito. Ao mesmo tempo que votar contra o fim da taxa de religação da BRK seria votar contra o povo. Então... E aí a Câmara Municipal votou unanimemente, à exceção dos votos do Marcelo Rossi e da Carolina Pontes, a favor do fim da taxa de religação. Mas ela não podia votar, porque ela está do lado do prefeito. Não, então tá bom. Então, por isso não votou. Mas não chamar os outros de populista, então. Então você não chama os outros de populista. Ah, mas pode ser a opinião dela, né? Sim, mas se você não votou porque você tem rabo preso... Eu sei, Ivan, rabo preso eu acho um termo um pouco pesado. Eu acho que ela tem... É compromisso com o prefeito, tem alinhamento com o prefeito. É compromisso com o prefeito, em outras palavras, rabo preso. Alinhamento com o prefeito. Em outras palavras, tem rabo preso com o prefeito. Em outras palavras, né? Que compromisso que eu tenho. Então, poxa, eu tenho compromisso lá. Eu não vou votar, não vou me expor, porque senão eu me queimo lá e me interessa. Então, não fale com relação aos outros. É isso que eu falei. O começo da nossa conversa não foi sobre o comportamento do Charles de Gaulle, comportamento estadista. Eu até falei esse negócio lá, mas em público eu vou dizer que eu não falei. É um comportamento estadista, de um cara de relações internacionais. Estou tratando de relações internacionais com um país, né? Um país grande como o Brasil, importante como o Brasil. Eu vou tratar o Brasil em pé de igualdade, com respeito, com educação, não é isso? O Charles de Gaulle se comportou assim. Eu tenho minhas relações aqui dentro, meus interesses aqui dentro, os outros têm os seus interesses. Respeite os interesses dos outros. Quer dizer, não desça a esse nível de chamar os outros de populista, dizer o que falou. Baixou o nível, né? Baixou o nível. O que eu acho, Ivan, é que não dá para querer que um palmeirense torça pelo Corinthians. A não ser que o Corinthians tem de ganhar um jogo para o Palmeiras ser campeão do mundo. Aí o palmeirense vai torcer por alguns minutos pro Corinthians e vice-versa. Não dá para querer que um corintiano torça pelo Palmeiras. Não dá para querer que um palmeirense torça pelo Corinthians. Então não dá para querer que uma vereadora alinhada com o prefeito vote contra o prefeito. Sim. Faz parte do jogo da política. Sim. Ah, mas não é legal. Essa é uma outra discussão. O que eu estou dizendo Essa é uma outra discussão. Não. Mas, alinhada com o prefeito, né? Digamos, alinhada com o Palmeiras, ela vai com o Palmeiras até o fim. Alinhada com o Corinthians, é que o político, por hora, está aliado com o Palmeiras. Depois ele muda, né? É o caso da Carolina Pontes. Estava aliada com o Silvio Félix. Hoje está aliada com o Mário Botion. Mas dá para dizer que o Mário Botion é muito diferente do Silvio Félix governando? Até o motorista do Mário Botion é o do Silvio Félix. Os secretários do Mário Botion são os secretários do Silvio Félix. Se você der uma olhada por cima, se você tivesse sido congelado em 2011, né, eu fui congelado, e aí eu sou descongelado em 2018 e vou olhar os secretariados do Mário Botion e do Silvio Félix, uma hora que eu bato o olho, eu falo, meu Deus, não mudou. Não continua a mesma coisa. É tudo por interesse, né? Caio. Quem que tá faltando? Está faltando aqui o Sérgio Esteiros, ou está faltando aqui o Montezano, né? Eu olho para um governo, eu olho para outro, meu Deus do céu, mas... Rodrigo Oliveira? Gelson... O da saúde, meu Deus. Gerson Hansen, né? Peninha, o homem das compras, Peninha. O motorista é o mesmo. Sim. E a secretária direta do prefeito? Era a secretária do Raul Nilsen, presidente da Câmara Municipal do Silvio Félix. E é a secretária do Mário Botion. Cabo Chiquinho.
Dagoberto Guide, Dagoberto... Opa, Farid. Então, está faltando o Sérgio Sterzo, está faltando o Ítalo Ponzo e está faltando o Montezano. Pronto, é o governo do Silvio Félix. Pois é, Né? tudo bem, tudo é interesse. Né? Como diz na Bíblia. As coisas mudam. Como diz E a na política Bíblia, é como nuvens, né? Como diz na As Bíblia, nuvens já que mudam. hoje política e religião está tudo misturado, como diz na Bíblia, vaidade, tudo é vaidade, né? Esse mundo tudo é vaidade, quer dizer, já se sabe disso lá. Tá... E interesses, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso que você está falando está absolutamente correto. O que eu quero dizer é o seguinte, muito embora o pano de fundo seja esse, nada muito nobre, muito embora o pano de fundo não seja muito nobre, as relações entre os políticos elas têm que ser republicanas. O tratamento tem que ser respeitoso, cara. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, Ali faltou, sim. ali foi um desrespeito total. Sim. A moça aí foi deseducada, deselegante, desrespeitosa, né? Ela foi absolutamente desrespeitosa, deseducada e deselegante. Eu fui embora porque eu precisava trabalhar. Se eu fosse pastora, se eu tivesse uma igreja, eu ficaria. Né? Isso é desrespeito, isso é falta de educação. Né? Não é o que você espera de um relacionamento político. Político não briga, político não quebra o pau, briga. Quebra o pau, tudo bem. Mas tem que ser exceção, pô. As relações têm que ser republicanas, né? Pro bem de todos. Ivan, nesse caso, eu detesto concordar com você, mas nesse caso eu concordo com você. Eu gosto que você concorda É que eu entendo o jogo político. A política é como nuvens. Então, uma pessoa, ora aliada ao Silvio Félix, pode se aliar ao Mário Botion. Até porque o Mário Botion abriu um puta precedente, né? Repito, ele montou um secretariado para o governo dele igual ao secretariado do Silvio Félix. Né? Tem 2 ou 3 faltantes ali, é o Montezano e é o Sérgio Sterzo. Pronto, é o secretariado do Silvio Félix. Né? E então ele abriu um precedente para pessoas antes aliadas ao Silvio Félix, aliados de primeira ordem do Silvio Félix, estarem no seu governo. Né? E aí, tudo depende do boné que você escolhe usar. Qual é o seu boné? O meu boné é o boné da cor azul. Então tá bom, então eu vou por aqui. E o seu boné? O meu é da cor vermelha. E o seu boné? O meu é da cor de rosa. É pink, então eu vou por aqui. Ou é amarelo, eu vou por aqui. Depende do boné que você decidiu colocar na cabeça. É o jogo da política e eu acho isso normal, como diria o Oswaldo Pascoal. Agora, você tem razão, né? Em outras palavras, chamou o pastor de vagabundo. E aí, quando chama o pastor de vagabundo, chamou de vagabundo todo e qualquer pastor, né? Ou todo e qualquer pastor com atuação na política, né? Você está dando o seu ovo? Ainda não. Dá o seu ovo pro Rogério. Não, nós vamos fazer alguma promoção. Dá o seu ovo pro Rogério. Nos o programas. Rogério tá louco para ganhar um ovo. Ô, Rogério, vai lá no Facebook da Educadora, curte a postagem, compartilha a postagem, aí você vai concorrer não só a um ovo, mas a todos os ovos, e todos nós aqui. São 10 ovos numa cesta recheada com os ovos mais desejados do mercado. E não é ovo Rastaquera, não. É ovo de marca da Lacta, da Nestlé. É uma maravilha. É só ovão. É só ovo muito caro. Só para não dar confusão. Aqui eu estou falando do Rogério Soares, lá de Jundiaí, que, meu Deus do céu, eu não aguento mais o Rogério Soares pedindo ovo aqui. Ele não sabe nem onde ele está. Dá logo um ovo para ele. Ele não sabe nem onde ele está. Ele está pedindo para todas as emissoras de rádio. Né? Ele só passou por aqui e pediu. Vida. Né? Eu não estou falando do Rogério Francisco, lá de Iracemápolis, nosso ouvinte Rogério Francisco, lá de Iracemápolis. Onde eu vou te levar para comer e depois nós vamos levar o Zuim para comer também, né? Tá. Como é que chama? O bico do corvo? Bico do corvo. Tá bom. Eu não estou falando do Rogério bico Francisco. Bico do corvo do que bico de papagaio, né? Nossa, nem fale. o Rogério Francisco está dizendo aqui, ele mandou um recado para mim, dizendo o seguinte, que eu tenho razão quanto aos deputados serem donos de rádio, mas o mais importante do que serem comunicadores, o mais importante é ser deputados. Então a Voz do Brasil acaba sendo a voz do coronel moderno. Não, isso. Só quero dizer o seguinte, Rogério, eu não estou... Só para deixar claro... A Voz do Brasil é a ferramenta, é o instrumento de propaganda do político. Eu só quero deixar claro aqui, se ficou alguma dúvida para o Rogério, para você, inclusive, se ficou alguma dúvida aqui, que eu estou aqui, eu estava defendendo a Voz do Brasil. Não estou defendendo a Voz. Estou falando que eu não escuto a Voz do Brasil há muito tempo, não sei nem do que se trata a Voz do Brasil mais. Não estou defendendo a Voz do Brasil, eu só estou dizendo, tudo que eu disse aqui é o seguinte, eu não consigo compreender as coisas do Brasil. Né? Se a imensa maioria de deputados é de proprietários de rádio e a Voz do Brasil é um negócio que
como você falou, anacrônico, que não existe mais. Eu não compreendo como que eles não conseguem porque resolver eles isso. ainda entendem como ferramenta da propaganda. Porque há alguns interesses, talvez governamentais... Políticos eleitoreiros. Políticos eleitoreiros. É por isso, só isso que eu falei, não fiz defesa da Voz do Brasil. Ô, Rogério, aí de Iracemapa, eu queria saber que fim levou o nosso querido Pigura, né? Porque começou uma mania chata, mas muito chata, mas muito chata mesmo, que é... Diz que nasceu em Limeira, mas nunca... diz que nasceu em Limeira, mas nunca ouviu a voz do povo. Nunca pegou aqui, como é que chamava aquele? Como é que chamava aquele? Diz que nasceu em Limeira, mas... Nunca pegou... Outro dia alguém escreveu assim... Toninho da Verônica. Nunca conheceu o Toninho da Verônica. Diz que nasceu em Limeira, mas nunca, né? Foi no jogo da Inter na Vila Levi, por aí vai, né? E aí eu me lembrei que o próprio Rogério deve ter escrito alguma coisa nessa linha. Diz que nasceu em Iracemápolis, mas eu queria saber da lanchonete do Pigura em Iracemápolis. Lanchonete do Pigura? Que era uma figura em Iracemápolis. Que fim que teve o Rafael Muniz lá de Pigura. Iracemápolis está dizendo aqui, ó, você vê que como essas coisas vão ficando tradicionais, vão ficando para trás, né? Se vierem comer em Iracemápolis, me convidem também, que agora tem Subway. Tem Subway lá em... Rafael Muniz lá de Iracemápolis. É, isso aí. Tá vendo? A lanchonete do Pigura já... Como é que é Pigura? Não existe mais a lanchonete. Eu sei que não existe mais, mas existia. Ficou na tradição Lanche do só. Pigura. Grande figura o Pigura. Falar em lanchonete, eu vou comer. Bom almoço, Ivan. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Boa tarde, Educadora. Onda que eu vou, é nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda.